Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje eu trouxe um assunto aqui que para mim é um assunto fantástico, triste, mas muito importante para nós cristãos hoje. Eu acredito que se nós hoje entendêssemos mais a cruz, o que se foi feito ali, a gente se submeteria mais a Cristo, né? Às vontades de Cristo. Eu acho que a nossa conversão seria mais fácil. Entende? De tudo aquilo que ele fez por nós. Eu creio nisso. Né? Isso me ajudou muito depois que eu descobri o que realmente se foi feito ali. Né? Porque a Bíblia ela não declara com detalhes, né? O que Jesus passou ali na cruz. E eu trouxe, né, um escrito de um cirurgião, um médico cirurgião, e ele detalha coisas fantásticas ali, né? Torna a dizer triste, mas que faz a gente pensar um pouco, né? Em tudo aquilo que Jesus fez por nós, gente, por amor a nós. Aí se ele pede alguma coisa para a gente fazer, a gente vai lá e faz com carinho, porque ele fez por nós, né? É um assunto que eu gostaria de trazer aqui com vocês, mas antes de ler, né, isso que o médico escreveu, eu gostaria de ler algumas coisas aqui na Bíblia, que está em Marcos 10:45. Diz assim: Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. O Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, ele não veio para ser servido, mas sim para servir a humanidade. Que Deus é esse, gente? Que Deus maravilhoso é esse? Que pede alguma coisa para mim não fazer, para mim ser obediente, e eu pego e não faço? Não sei, por orgulho, porque eu gosto daquilo, não interessa o que ele fala, eu gosto daquilo. Não faz sentido. Outro texto, João 3,16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que Deus lindo! Todos aqueles que creem em Jesus, de verdade, vai receber a vida eterna. Deus deu o seu Filho, gente, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Ele morreu no nosso lugar para nos dar de novo a vida eterna, para que um dia nós possamos estar lá com Ele no céu, vivendo a maravilha do céu. Que amor maravilhoso! Gostaria de ler aqui Hebreus 2, o finalzinho do verso 11. Diz assim, né? É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Quantas pessoas hoje têm vergonha de Jesus? Tem vergonha, às vezes, né, por exemplo, de andar com a Bíblia na mão para a rua. Esconde a Bíblia. Né? Não sei, tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de Jesus. Quantas pessoas, né? E Jesus não se envergonha de nos chamar de filho. Verso 14 diz assim, Hebreus 2,14: Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Jesus saiu do céu, do seu conforto, e se tornou igual a nós. Sofreu como a gente sofre, sentiu frio, calor, dor, né? Ele se tornou igual a nós, por amor a nós, para nos dar a vida eterna, daquilo que não foi culpa dele, mas culpa nossa.
os culpados, se tem algum culpado, esse culpado é a gente e não ele. Eu vejo isso tudo com amor, gente. Olha o amor desse Deus para com a gente. Para a gente continuar vivendo da mesma forma, não faz sentido. 17 diz assim: isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. 18 agora. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Jesus nos entende. Ele sabe o que a gente passa. É por isso que a gente não precisa ter vergonha de chegar até ele. Senhor, me ajuda. Me ajuda nesse pecado que eu não estou conseguindo vencer. Me ajuda nessa tentação. Senhor, me perdoe. Jesus entende. Mas a gente precisa ir até ele, entende? Conversar com ele como um irmão, como um pai. Que maravilhoso que é esse Deus, gente. A gente precisa parar para pensar um pouquinho em tudo que esse Deus fez e faz por nós até hoje. É aquilo que eu sempre falo. Eu vou ler um texto aqui no finalzinho do vídeo. A gente não pode ser o mesmo cristão quando a gente entrega a vida a Cristo. A gente não pode continuar na mesma vida, né? Quando a gente entrega a vida a Cristo, quando a gente vivia no mundo, a gente não pode. Novas criaturas nós temos que ser, entende? Outro texto aqui, Filipenses 2, de 6 a 11. Diz assim, né? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu no céu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida como de um ser humano, ele foi humilhado e obedeceu, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Se Deus obedeceu, quanto mais nós deveríamos obedecer também, entende? Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Que coisa maravilhosa, eu amo esse Jesus, eu amo de verdade. É claro que assim, não é fácil a gente ser cristão, gente. Não é fácil a gente andar nos caminhos de Jesus, nos caminhos que ele pede para a gente andar. Mas a gente precisa se esforçar. Se a gente não consegue fazer alguma coisa, a gente pede ajuda e se esforça para fazer a vontade dele. Né? Porque tudo que o mundo oferece é mais fácil, é mais gostoso, é mais prazeroso. As coisas de Deus, ser um cristão, é difícil, é árduo. Mas a glória virá, a salvação virá, a recompensa virá depois, quando Jesus voltar. É por isso que vale a pena, sim, a gente se sacrificar, morrer para o meu eu e viver as coisas do Espírito, viver as coisas de Deus. Vai compensar, gente. Vai compensar quando Cristo voltar. Bom, gostaria de ler aqui agora, né, o que o cirurgião ele escreveu. Preste bastante atenção no que os detalhes que ele traz, né, da caminhada de Jesus até a cruz. É bem importante a gente saber disso, gente. A gente precisa entender o seguinte, o que ele fez por nós. Será que não vale a pena? Será que não vale a gente fazer por ele também? Não para receber a salvação, não por obras, porque a salvação não é pelas obras.
Eu falo em questão de amor. Será que não compensa a gente fazer porque a gente ama esse Deus? E se Ele está pedindo, eu tenho que fazer, eu preciso fazer? Então assim, um cirurgião que falou isso, estudou anatomia a fundo. E ele diz que entende muito bem o que eu vou falar aqui para vocês. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou gotas de sangue. O único evangelista que relata o fato é Lucas, um médico, e faz com uma precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematitrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais e para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Jesus sentiu medo, muito medo, uma angústia violenta. O terror, a angústia de Jesus foi muito grande por carregar todos os pecados da humanidade. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo. O corpo inteiro de Jesus se tornou negro por causa do sangue. Só para vocês entenderem qual é o estado de espírito de uma pessoa que faz suar sangue. Só para vocês entenderem que é tudo isso que eu falei. Jesus agora passa pelo processo de chicoteamento. Os soldados tiram a roupa de Jesus e prendem-o pelo pulso a uma coluna do pátio. Os chicotes é feito de tiras de couro múltiplas, com bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Imagina a dor. Imagina a dor na hora que chicoteava Jesus, talvez isso prendia na carne de Jesus e eles puxavam e vinha com a carne junto. Os soldados começaram a bater em Jesus, talvez 2 de cada lado. A pele de Jesus se alterava por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele de Jesus se rasga e se rompe. O sangue espirra e a cada golpe Jesus reage de dor. As forças vão embora e Jesus começa a suar frio. Começa a dar náuseas e calafrios pelas costas. E se Jesus não estivesse amarrado no alto, Jesus cairia no chão em cima do seu sangue, de uma poça de sangue. Depois disso tudo, vem a coroação de espinhos, onde os espinhos são mais duros do que os de acácia. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar ainda mais. E os cirurgiões sabem o tanto que sangra o couro cabeludo. Depois disso tudo vem o processo da crucificação. Colocam nos ombros machucados de Jesus uma cruz que pesa por volta de 50 quilos. Jesus caminha descalços por uma rua irregular, cheios de pedregulhos. Os soldados os puxam com as cordas. E o percurso é aproximadamente uns 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta o pé após o outro
e deve ter caído várias vezes. E seus ombros estão cobertos de chagas e ferimentos. E quando ele cai, a viga escorrega, raspando-o no seu ombro machucado. Ainda mais, que Jesus carregava a cruz, né? E quando ele caía, aquela cruz raspava nele. E ele já estava todo machucado. Pense, gente. Pense no sofrimento que Jesus passou por nós, por amor a nós. Será que a gente não deve obediência a esse Deus? Respeito, obediência, amor. Se Ele pede, eu faço, porque Ele fez por mim. Olha que esse livro aqui da serva do Senhor, Ellen White, fala, né, as visões que ela teve desse momento de Jesus caminhando. Jesus mal tinha passado o portão da casa de Pilatos, quando a cruz preparada para Barrabás foi disposta sobre os seus feridos e ensanguentados ombros. Foram colocadas também cruzes sobre os companheiros de Barrabás, que devia sofrer a morte ao mesmo tempo que Jesus. O Salvador havia conduzido seu fardo apenas uns poucos passos quando, devido à perda de sangue e excessiva fraqueza e dor, caiu desmaiado no chão. Quando Jesus voltou a si, a cruz foi novamente colocada sobre seus ombros e ele foi forçado a avançar. Vacilou mais uns poucos passos, sentindo sua pesada carga, e caiu no chão como se estivesse sem vida. A princípio foi considerado morto, mas depois voltou a si. Os sacerdotes e as autoridades não sentiam compaixão por sua vítima sofredora, mas viam que lhe era impossível conduzir adiante o instrumento de tortura. Quanta dor, quanto sofrimento que esse Jesus passou por nós. Jesus chegando no Calvário, os soldados arrancam as roupas dele. Agora que é o que o médico escreveu. Mas as roupas estão coladas nas chagas dos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gases de uma ferida sabe do que eu estou falando. Você já machucou e às vezes você colocou um band-aid, um algodão, e aí aquele sangue secou, e aí você vai tirar, é uma dor intensa. Agora você imagina Jesus, todo machucado, né, pelos chicotes. Eles colocaram uma roupa em Jesus. A hora que chegaram lá no Calvário, eles tiraram aquela roupa de Jesus violentamente. E o sangue já tinha secado até esse processo até lá. Imagina a dor que Jesus não sentiu nesse momento. Cada fio do tecido cola na carne viva, e ao puxar a roupa de Jesus, se lacera as terminações nervosas postas e descobertas pelas chagas. E isso pode provocar uma síncope, perda dos sentidos. E ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas e vem agora o processo da pregação de Jesus na cruz. Os carrascos pegam os pregos, um prego longo e pontudo e quadrado. Os pregos daquela época eram grandes e quadrados grandes. Apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro pregam Jesus na madeira. E Jesus deve
ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Você consegue imaginar o que Jesus deve ter provado? No meu lugar e no seu lugar. Uma dor violenta, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e se espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar. Ou seja, aquela dor produzida pela síncope, que faz a pessoa perder os sentidos, a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só uma parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de um violino esticada. E a cada movimento que Jesus fizer, vibrará, despertando dores dilacerantes. Muitas dores. Os ombros de Jesus, dolorosamente, se esfrega sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da coroa de espinhos penetram no crânio de Jesus, fazendo ele ter que colocar a cabeça para frente, para não apoiar na madeira, né? Porque se ele está na cruz, ele teria que ficar assim, porque a coroa de espinho iria penetrar mais na cabeça dele. Toda vez que Jesus levanta a cabeça, começa as pontadas agudas de dor, por causa dos pregos. Fora os pregos nos pés. Esse aqui é terrível. Jesus tem sede, está desidratado de tanto sangue que perdeu. Seu corpo é uma máscara de sangue. A garganta seca começa a queimar e não consegue engolir por causa da secura, de tanto sangue que ele perdeu. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara com uma esponja uma bebida ácida de uso militar. Tudo aquilo é uma tortura cruel, desumano. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se endurecem em uma contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece de alguém ferido de tétano. É isso que os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam aos músculos do abdômen, se enrijecem em ondas móveis. Em seguida, os músculos entram as costelas, depois as do pescoço e finalmente os músculos respiratórios. A respiração de Jesus se faz pouco, mas curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Ele respira com muita dificuldade. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido e pouco a pouco vai ficando vermelho de novo pela falta de ar. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar-se. A fronte cheia de suor, os olhos saem fora de órbita, mas de repente algo acontece. Lentamente, com muito esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça com pequenos golpes, se eleva aliviando a atração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. E por quê?
Por que Jesus fez todo esse esforço? Porque quer falar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E logo em seguida, o corpo de Jesus começa a se afrouxar de novo e a asfixia começa. 7 frases foram pronunciadas por ele na cruz, e toda vez que ele quiser falar alguma coisa, terá que fazer todo esse esforço. Com o corpo cheio de sangue, mosca o envolve por todo o corpo, e ele não pode exortá-las, abaná-las. Em meio a tanta dor, tanto sofrimento, Jesus ainda grita: Eli, Eli, lema sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande grito, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu por mim e por você, no meu lugar e no seu lugar. O que mais o céu precisa provar, mostrar para nós, para a gente sermos pessoas obedientes, entregarmos a nossa vida a Cristo? Olha o que diz 2 Coríntios 5, 15 e 17. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. A gente não pode viver mais para nós. A gente tem que viver para Cristo, por Ele, para Ele. O 17 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quando eu declaro que eu sou cristão, que eu entreguei a minha vida para Cristo, o mundo tem que morrer na nossa vida. Novas criaturas temos que ser, novas pessoas temos que ser. Para terminar, gostaria de ler o último verso aqui de 1 Pedro 2:24. Olha que interessante esse verso. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Jesus não morreu na cruz para a gente continuar vivendo no pecado. Jesus morreu por nós para a gente ter uma nova vida, uma vida saudável, uma vida boa, uma vida pura. Olha o que diz Filipenses 4:8, é assim que nós deveríamos viver. Por último, meus irmãos, enche a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as palavras e ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. É assim que nós devemos viver. A gente precisa nos entregarmos de verdade, genuinamente, gente, a Cristo. Por tudo que Ele fez por mim e por você. Será que Ele não merece a nossa obediência, o nosso respeito? Se Ele pede, eu faço. Porque Ele fez por mim. Que Deus os abençoe. Que vocês possam refletir em tudo que foi dito aqui hoje. Porque valerá a pena, gente. Valerá a pena a gente se sacrificar para um dia estarmos lá no céu com o nosso Senhor Jesus. Porque Ele morreu, mas hoje Ele está vivo no céu
intercedendo por nós. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo possa mover e tocar o seu coração de tudo que foi dito aqui. Fiquem com Deus.